Caros colegas advogados, advogadas, estudantes de direito, amantes da boa culinária. Hoje no Cozinhando com Direito teremos a presença do Dr. Damilton, excelente advogado criminalista que vai trazer um pouco hoje da sua experiência no Tribunal do Júri e falando de questões práticas para aqueles bacharelandos e jovens advogados e advogados também que estão mudando de área e querem atuar no Tribunal do Júri. Ele vai trazer valiosas dicas do Tribunal do Júri. Daqui a pouco o Dr. Damilton, advogado criminalista. Lembrando sempre que conosco o direito é fácil de digerir. Caros colegas advogados, advogadas, estudantes de direito, amantes da boa culinária. Como prometido, hoje aqui conosco o Dr. Damilton falando um pouco sobre as suas experiências no Tribunal do Júri, trazendo dicas fantásticas que vão auxiliar você, jovem advogado, jovem advogada, advogado que está mudando de área, cansou de atuar numa determinada área e vai atuar no Tribunal do Júri. Dr. Damilton, com a sua experiência, tribuno que é, combativo advogado aqui no estado de São Paulo, não só no estado de São Paulo, mas em diversos estados ao qual atua, vai trazer então dicas maravilhosas. Hoje, mais uma vez, nós temos aqui um vinho maravilhoso que vai combinar muito bem com o prato que vai ser servido hoje. Damilton, hoje o chefe caprichou na entrada, preparou um prato principal maravilhoso, e esse vinho aqui ele combina muito bem com a carne que vai ser servida hoje, que é surpresa. Bacana. Surpresa. Tô ansioso, hein? Você vai adorar. E foi hoje patrocinado mais uma vez pela Sociedade da Mesa. Você que gosta de tomar um bom vinho, é apreciador da boa culinária, vai lá, entra no canal, no site da Sociedade da Mesa. Nós vamos deixar à disposição de todos vocês, inclusive seu também, Damilton, um voucher no valor de R$50 para cada um dos senhores que fizeram uma compra acima de R$200 no canal, lá no site da Sociedade da Mesa. Damilton, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje no Cozinhando com Direito. Damilton, aqui é um bate-papo tranquilo, sossegado. A gente quer levar informação para o jovem advogado, para o estudante de direito, de uma forma que não seja aquela aula enfadonha que a gente está acostumado a assistir, mas de uma forma leve. E obviamente também acompanhado de uma boa culinária que é totalmente desenvolvida pelo chefe Daniel Nino, que é o meu irmão, dos melhores chefes de cozinha que eu conheço. Inclusive no final do chefe Daniel Nino vai vir aqui falar quais são as maravilhas que ele serviu para nós. Vai ficar também o contato do chefe Daniel Nino, caso vocês queiram contratá-lo para poder fazer ali um jantar na sua casa, uma recepção no seu escritório, enfim. No final, então, o chefe Daniel Nino vem falar conosco. Damilton, hoje a conversa aqui é sobre Tribunal do Júri, a cereja do bolo da advocacia criminal. Fica à vontade. Obrigado. Você aqui, o espaço é todo seu, e não só eu, mas como todas as pessoas que estão nos assistindo querem aprender e aprender muito com o que você conhece da sua experiência do dia a dia no Tribunal do Júri. Obrigado, André. Obrigado. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado de estar participando desse projeto, um projeto já tão vitorioso que você vem capitaneando aí. Para nós é um prazer estarmos aqui. Aliás, é um prazer duplo, né? Estarmos aqui entre amigos e degustando dessas maravilhas que o chefe Daniel Nino preparou para nós. Muito obrigado e parabéns também, André, pela oportunidade que você vem dando a todos os acadêmicos de direito, a todos aqueles advogados que estão iniciando em suas carreiras, e até mesmo aqueles que, como você mesmo disse, estão pensando em mudar de áreas. A oportunidade que você está dando de todos esses colegas ouvirem um pouquinho mais
de vários ramos do direito. Eu percebi que dias atrás o papo era sobre direito do trabalho, não é isso? Meus parabéns, meus parabéns. Eu digo sempre o seguinte, André, eu penso que algumas matérias relacionadas ao direito deveriam integrar o currículo do ensino médio, né? Matérias como introdução ao estudo do direito, matérias como direito constitucional, aquela base do direito, deveriam integrar o currículo do ensino médio. As pessoas deveriam saber disso tudo. Não entrar numa faculdade para ter essa base, para ter essa noção, para ter esse conhecimento. E eu penso que um trabalho como esse que você vem desenvolvendo só vem a somar, só vem a agregar no conhecimento de todas essas pessoas. Parabéns, André. Muito obrigado, Damilton. Eu partilho do seu entendimento também, mesmo porque hoje nós vivemos numa sociedade que com essa possibilidade de todo mundo opinar sobre tudo, né, e muitas vezes a gente assiste casos lamentáveis que são passados, são veiculados pela mídia, onde que todo mundo quer dar palpite, principalmente do ramo do direito, mas sem ter esse conhecimento básico do direito, né? Que seja do direito criminal, que seja do direito civil, trabalhista, mas me parece que muito mais sobre o direito criminal todo mundo quer opinar, todo mundo quer falar, e falta muitas das vezes o conhecimento básico no direito criminal, na Constituição Federal, mesmo porque também muitas pessoas falam, eu tenho direito, mas não sabe de fato quais são os direitos que ela tem. Verdade. Damilton, o pessoal está nos assistindo e eles estão ali querendo saber quais são as dicas que o Damilton está trazendo para nós que queremos atuar no Tribunal do Júri. E você, creio que tanto quanto eu e quantas pessoas também que estão nos assistindo, os estudantes de direito que falam assim, nossa, eu quero sair da faculdade ou eu acabei de pegar minha carteira da ordem e quero atuar na advocacia criminal e eu quero fazer júri. Mas eu tenho como que eu me preparo para o júri? Porque às vezes eu tenho um pouco de receio, questão de oratória, preparação da própria defesa. Então, Damilton, quais são as suas dicas para esse pessoal que está nos assistindo, que eles querem ingressar, querem atuar no Tribunal das Lágrimas, o Tribunal do Júri? Eu digo sempre o seguinte, André, o direito de verdade, e obviamente puxando um pouco a sardinha para o meu lado, para o nosso lado, né? O direito de verdade é o direito penal. E essa verdade se exterioriza em sua máxima dentro de uma plenária do Tribunal do Júri. Por quê? Porque é ali que o direito chora, é ali que o direito sorri, é ali que o direito se emociona, é ali que o direito sangra, isso tudo se exterioriza. O resto, nos demais ramos, que os nossos colegas de outras áreas não me levem a mal, a gente consegue resolver em um acordo. Ali não, ali o direito realmente se exterioriza. E eu digo o seguinte, André, quando eu comecei lá em 2005, nós não tínhamos as facilidades que nós temos nos dias de hoje. Eu me lembro muito bem que terminando a minha graduação e já interessado por essa área do direito, por este ramo do direito, se nós quiséssemos assistir a um júri, nós tínhamos que descobrir se aquele advogado do momento estaria na comarca, estaria realizando determinado júri e ir até o tribunal do júri para assisti-lo. Né? Ou um promotor de justiça mais famoso, ou um juiz de direito, nós tínhamos que ir até lá. E olha que eu não estou falando de tanto tempo atrás assim, né? Hoje em dia não. Hoje em dia eu percebo que as coisas estão muito mais fáceis com o advento da tecnologia, das redes sociais, dos canais que existem pelas redes sociais. Está muito mais fácil. É lógico que nada substitui a sensação de presenciar ali em loco uma plenária, um julgamento pelo Tribunal de Júri. Mas a primeira dica que eu dou àquele que se interessa pela área e quer saber... Pois não. A primeira dica? É a primeira dica. A primeira dica é o seguinte, Damilton. As meninas que estão nos assistindo...
A gente tem que marcar a dica, que dica importantíssima. Essa dica aqui vale o quê? 10 mil reais. 10 mil reais. Dica de 10 mil reais do doutor Damilton. As meninas que são mais organizadas que nós, elas são mais bonitinhas, né? São todas delicadas, Sim, elas vão pegar agora uma caneta, aquela caneta com glitter, tá? Laranja, fluorescente, escreve aí. Primeira dica do Dr. Damilton valendo 10 mil reais. E nós, obviamente, meninos, somos um pouco mais, ou melhor, um pouco menos organizados quanto as meninas. A gente pega uma caneta qualquer, só faz um rabisco aí, coloca uma seta e escreve aí. Primeira dica do Dr. Damilton. Fala, Damilton. Nós temos inúmeros excelentes tribunos no nosso país. E aqui é importante observar uma coisa. O nosso tribunal do júri é absolutamente diferente do tribunal do júri norte-americano, que é aquele tribunal que estamos mais habituados a ver por conta de todos os filmes, né? É absolutamente diferente. Então, assim, a primeira dica é a seguinte: se você quer saber como é que funciona o tribunal do júri no nosso país e perceber se realmente é aquilo que você quer, se é aquilo que você imagina, procure nas redes sociais. Nós temos inúmeros tribunos brasileiros excelentes, verdadeiros papas do tribunal do júri, mas eu destacaria dois. E por coincidência, dois advogados na atualidade, na minha opinião, os melhores a serem acompanhados neste sentido, são dois advogados mineiros, André. O primeiro é o doutor Hércio Quaresma Firpe e o segundo é o doutor Zanoni Júnior. Então procure lá nas redes sociais, no Instagram, acho que no Facebook também, Hércio Quaresma Firpe e Zanoni Júnior. São dois advogados. O Hércio, conhecido como Quaresma, e o Zanoni, conhecido como o bruxo dos tribunais, né? Zazá, isso. Grande Zazá. Fui assim, brindado em ter uma aula com ele, participando da Confraria Criminal. Sim, Confraria Criminal, brilhante projeto. Brilhante projeto também, o qual já registramos aqui os louros que tem que ter esse projeto aí, registrando o orgulho que eu tive de participar da Confraria Criminal, que ali é uma verdadeira aula para aqueles que querem entrar, né, para esse, eu digo seleto mesmo, esse seleto time de advogados que labutam aí, que brigam nos tribunais das lágrimas, porque são muitos. Eu vou fazer um corte, você pode experimentando aí por enquanto, senão você não vai comer. Fazendo um corte aqui, porque temos muitos advogados que se dizem advogados criminalistas, e você deve conhecer vários também, Damilton, que se dizem advogados criminalistas, mas na hora de subir no plenário do júri, na hora de defender o seu constituinte, naquele momento derradeiro que é a terceira, uns falam terceira, outros falam segunda fase do processo no tribunal do júri, já falam, olha, é melhor você contratar um outro advogado porque essa parte eu não faço. Trabalha todo na parte da instrução processual, mas quando é para fazer o plenário do júri não o fazem. Uns porque não têm tanta experiência, outros não se sentem tão seguros para poder estar ali defendendo o seu constituinte, e outros mesmo por conta da deficiência, da falta de coragem às vezes de falar, que falta a oratória, que é fundamental para o advogado que vai atuar no tribunal do júri. Mas reforçando aí esse time, dois excelentíssimos advogados do tribunal do júri, o Zanoni e o Hércio, eu colocaria aí também o Cláudio Daledoni do Paraná, excelente advogado tribuno que defende muito policiais lá no estado. Membro da confraria também. Membro da confraria, Dr. Raimundo também, de Maceió, Alagoas, excelente advogado. Nós temos um time grande de advogados, que são militantes, que são pessoas que de fato conhecem o tribunal do júri, brigam por seus constituintes, mas eu também não posso deixar de falar dos paulistanos, né? E dos paulistanos nós temos aqui obviamente o Damilton, que eu já vi, é um brilhantismo danado, muito grande no tribunal do júri. Temos aqui o que defende também policiais, faltou o nome dele agora.
Enfim, temos grandes advogados aqui em São Paulo também que o estudante de direito pode assistir esses tribunos atuando, que vocês vão ver que eles dão show, eles não dão aula, dão show no tribunal do júri. É isso aí, é verdade. É o que eu disse, nosso país está, você pontuou muito bem, André, infelizmente existem alguns aventureiros, né? Mas a exceção desses aventureiros, nós estamos aí com uma gama de tribunos, de advogados do júri sensacionais. Temos muito mesmo. Então é isso, nas redes sociais, penso que procurando os dois a pessoa já vai ter uma noção e já vai entender mais ou menos como é que a coisa funciona. E aí assim, André, assisti o vídeo, gostei, acho que é isso mesmo, o que você faria, Damilton? Eu estou dizendo, André, mais ou menos o que eu fiz lá atrás, tá? Eu partiria para algumas leituras, mas assim, leituras muito básicas, tá? Nada aprofundado, mesmo para, de repente, não desestimular aquele que está com este projeto. Leituras bem básicas e assim, foram leituras, não me esqueço jamais, as primeiras leituras que fiz quando comecei, quando entendi que iria fazer isso já no último semestre de faculdade. Entendi que ia fazer isso e fiz essas leituras e aquilo me deu uma base. E a partir daquela base eu fui me aprofundando. Então são 3 leituras. A primeira leitura é o Manual Prático do Júri, do nosso colega Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, acertei, né? Exato. Nosso colega Dr. Romualdo, presidente da PDCRIM, não é isso? Tem um manual, um resumo ali sobre o Tribunal do Júri, de uma maneira muito fácil de se assimilar, de uma maneira muito fácil de se compreender. Então essa é a primeira leitura que eu recomendo. O segundo livro que li foi um livro do saudoso professor Paulo José da Costa Júnior, com o título Os Júris que eu fiz, do Paulo José da Costa Júnior. E ali ele vai contar grandes causos de renome na sociedade, outros nem tanto, mas vai contar todo aquele bastidor, como é que funcionava, como é que era a preparação, o que ele sentia, como é que o júri transcorria. Então, um livro muito interessante também. E o último que eu selecionei é um livro que não está diretamente ligado à área do direito, mas tem muito a ver com o Tribunal do Júri. Chama-se Decifrar Pessoas. Este é um livro de 2 psicólogas norte-americanas, me fugiu o nome delas neste momento, mas eu vou providenciar e te mando, André, para a gente colocar lá nos comentários. E essas psicólogas nos Estados Unidos se especializaram em selecionar jurados para os julgamentos deles. Então ela traz uma série de técnicas, porque a seleção de jurados deles também é diferente da nossa, né? É uma primeira etapa que dura algumas fases, alguns dias, e para isso existem escritórios especializados. E ela vai ensinar uma série de técnicas justamente para decifrar a pessoa, né? Acho muito interessante, foram esses os 3 primeiros livros que li, e acho que se a pessoa assistir os vídeos que nós estamos dizendo, fizerem as leituras desses livros e disserem realmente é por aqui, já está num bom caminho, já deu um primeiro passo e certamente terá sucesso nos passos seguintes, André. Maravilha, Damilton. Essas suas dicas são fantásticas. Alguns livros que são de leitura, inclusive, obrigatória para o advogado que labuta no Tribunal do Júri, né? Não podemos também aqui nos esquecermos do Lins e Silva, né? Evandro Lins e Silva, sim. Ele também escreveu um livro muito bacana, inclusive eu tenho ele na minha biblioteca, que é contando sobre o caso Dock Street, que ali também é uma aula de como atuar no Tribunal do Júri. Tem um livro também muito bom, que aí aproveitando as suas dicas aqui, também quero indicar, que é Homicídio, Crime Rei. São livros feitos por vários autores, e dentre deles o Palombo, que é um psicólogo que estuda bastante também a psique humana. Tem inúmeros livros, e eu gosto também dos seriados. Vamos colocar nesse pacote aqui alguns seriados. Você falou de leitura, né, de jurados. Tem um seriado muito bom que é o Bull,
Bull. Confesso que esse eu não conheço. Bull. E é exatamente sobre isso. Ele é contratado, não é advogado, ele tem um escritório contratado somente para poder fazer as análises dos jurados. E isso é muito importante. Eu vou aproveitar, Damilton, que você vai degustando a sua salada aí. Excelente, e parabéns. E vou falar sobre a questão também, que fica como dica também para os colegas que estão nos assistindo, é sobre a escolha do jurado. É muito importante você conhecer minimamente o contexto do caso que você vai trabalhar, vai atuar, para poder saber qual o tipo de jurado que você vai escolher. Hoje nós temos uma resolução 188 de 2018, se não me falha a memória, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que instituiu aí a possibilidade da investigação defensiva. Eu já fazia a investigação defensiva muito antes dessa resolução do Conselho Federal, com base no artigo 5º da Constituição Federal, que ali permite a amplitude de defesa nos casos do Tribunal do Júri e ampla defesa nos demais casos. Então a gente fazia essa busca do perfil, muitas das vezes do perfil do jurado. Hoje em dia, com a exposição midiática, é até mais fácil você conhecer o perfil do jurado. E você pode pedir a lista dos jurados antes. Advogado, diquem, meninas, canetinha com pomponzinho em cima e escrevam aí, dica do Dr. André, Dr. Damilton. Tem a lista de jurados. Você pede a lista de jurado antes e vai procurar na internet, porque muitas das vezes essas pessoas que gostam de ficar falando, dando palpite sobre determinados casos, já revelam um pouco da sua tendência naquele caso que você vai atuar. Então, você está ali atuando, por exemplo, caso de homicídio contra um policial. Então você vai procurar no perfil desses jurados, porque se ele já falou alguma coisa, justamente, então quer dizer, meteu o pau na vida do policial ali e tal, então, não, ele aqui já defende mais o lado do policial. Então tudo isso aí são dicas muito importantes e valiosas para você que quer atuar no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, o que você falou, o Quaresma, o Dr. Quaresma, ele diz sempre: o Tribunal do Júri não é solo para aventureiro. Sem dúvida. Não é solo para aventureiro, porque um erro mínimo do advogado para defender o seu cliente ali, ele pode colocar o cliente dele preso por 15 anos, 20 anos, às vezes mais. Então é bem complexo. Muito delicado. Muito delicado, Damilton. E aí, André, eu penso da seguinte maneira: superado essas fases, a pessoa realmente entendeu que é esse o caminho que ela quer seguir, procure um colega, procure um advogado, procure alguém que já esteja nessa área, já esteja nesse ramo e peça para esse advogado para que deixe essa pessoa fazer uma plenária. Eles pensam que a gente é sisudo, bravo, esperneiro, mas nós somos bonzinhos, Nós somos muito bonzinhos, Procure um desses advogados e peça: olha, eu tenho interesse, será que eu poderia fazer uma plenária, participar de um julgamento contigo? Peça. E se possível, tente participar de 2 julgamentos, um de cada lado. Um na defesa e um na assistência da acusação, porque também acontece muito, não é, André? Nós somos muito contratados para atuarmos em prol dos interesses das famílias das vítimas, como assistentes da acusação. E assim, são posições extremamente diferentes. Nos separa alguns metros entre uma mesa e outra, entre a tribuna da defesa, entre a bancada da acusação, mas universos extremamente diferentes. Por isso, essa dica. Se puder, faça dos 2 lados. Participe com um advogado que está atuando na defesa. No outro dia, participe com um advogado que esteja atuando na assistência da acusação. E aí sim, nesse momento sim, a pessoa terá a real noção de se é aquele caminho que ela quer seguir. Porque toda aquela poesia de que é o direito que chora, que é o direito que grita, que é o direito que sangra, isso é muito bonito nesse diálogo, isso é muito bonito na academia, nas faculdades,
mas é preciso ter nervos de aço, não é verdade, André? Para aguentar aquilo ali. Não raras as vezes, julgamentos longos, mais de um dia, demandam um raciocínio muito rápido, a pressão é constante do momento da escolha dos jurados até o momento em que a sentença, após a decisão dos jurados, a sentença é lida pelo juiz. Então, assim, participar de um julgamento, ainda que sentado ali, para entender como é que funciona aquilo, é fundamental. E aí sim, se terminado esse julgamento, a pessoa disser, não, realmente é isso que eu quero, pode-se considerar que essa gosta de júri e essa pessoa irá fazer júri, porque não é fácil. Vai fazer sucesso. Damilton, você é brilhante na sua exposição, a forma que você coloca aqui, didaticamente para aquelas pessoas que estão nos assistindo, eu já vou te falar, já deve ter pelo menos aí umas 60 pessoas que estão nos assistindo e falam assim, eu vou seguir carreira e vou ser igual o Damilton, porque o cara fala muito bem, tem uma oratória muito boa, tem um conhecimento muito grande no tribunal do júri. E Damilton, nós vamos fazer um intervalo rapidinho para a gente terminar nossa entrada aqui. Vamos passar para o prato principal, mas eu vou deixar uma pergunta para você, para você responder daqui a pouco quando nós voltarmos. Vamos lá. O advogado, a advogada, viu que ele é vocacionado para o tribunal do júri. Ele já viu, ele participou desses júris, então participou como defesa, participou como assistente da acusação e ele vai fazer o primeiro júri dele. A minha pergunta é, primeiro, como que ele se prepara para fazer o júri? Como que ele vai estudar? Como que ele vai eleger ali a tese defensiva dele? E como que você, e aí a sua experiência, como foi o seu primeiro júri a partir do momento em que o juiz falou, a defesa tem a palavra. Bacana, inclusive, livro do Evandro Liz e Silva, o nome do livro é exatamente esse, A Defesa Tem a Palavra, quando ele fala sobre o caso Dock Street. Bacana, então, vamos falar fica sobre aí isso. para daqui a pouco você responder essas perguntas. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui, só para a gente terminar, eu já quase terminei, né, a minha entrada aqui, e passarmos para o prato principal. Até daqui a pouco. Amigos advogados, advogadas, estudantes de direito, amantes da boa culinária. Voltamos agora com o prato principal, aguardando ansiosamente aqui para o Dr. Damilton nos responder, né, aquela pergunta que foi feita antes de nós darmos uma pequena pausa. Lembrando aqui, Damilton, que hoje, mais uma vez, nós estamos sendo patrocinados pela Sociedade da Mesa, que trouxe um vinho maravilhoso, que está aqui harmonizando muito bem com o prato principal. Damilton, a gente fica com dó, a gente fica com muita dó deles que ficam nos assistindo, mas a gente tem que fazer isso. É verdade, muito bom. Vocês não têm ideia do perfume que tá essa carne aqui, essa montagem muito bem feita do chefe Daniel Nino. A gente começa a comer sempre pelos olhos, né? Isso aqui tá uma maravilha, muito bem montado, tá uma delícia. Damilton, vamos lá. Pergunta. Então, advogada já viu que é vocacionado ali para o tribunal do júri. Primeiro júri, né? Então, a primeira pergunta que ficou é: como se preparar para fazer o seu primeiro júri? E aí depois, todo mundo quer saber qual foi a sua primeira experiência no plenário do júri. Hamilton, eu vou me deliciar aqui, né? Por enquanto que eu vou ouvindo aqui o que você tem que falar de dica aqui para nossos amigos que estão nos assistindo. André, eu digo sempre o seguinte, nós, advogados, fazemos uma faculdade onde estudamos 5 anos para quando concluirmos a faculdade, passarmos o resto da vida estudando. Então, assim, o profissional do direito, ele tem essa sorte. Ele estudará para a vida inteira. E se quiser ser um bom profissional, tem que estudar, se dedicar e estudar
de verdade. Então, assim, a primeira dica que eu dou é conheça do direito penal. Em se falando do júri, conheça dos crimes contra a vida, conheça a fundo do direito penal. Mas não basta só conhecer do direito penal e não conhecer do direito processual penal, né? Não adianta ser um excelente jogador se você não conhecer as regras do jogo, né? Principalmente no júri, onde tudo é muito rápido, né? Onde tudo acontece muito rápido. Se você desconhece uma regrinha, pode ser que você venha a prejudicar ali o direito do seu cliente, né? Então, assim, conhecendo o direito material, conhecendo o direito processual, conheça do processo. E aí é um outro ponto que eu digo sempre. Na minha opinião, o único que conhece o processo folha a folha é o advogado. Esteja ele como um assistente de acusação, esteja na maioria das vezes como defensor. O promotor não conhece o processo de cabo a rabo. Pode ser que na véspera do júri pegue ali as cópias que eles recebem do Ministério Público, faça uma leitura mais detalhadamente, com profundidade, não conhece. O juiz muito menos, nós sabemos que na prática muito menos, entendeu? Então, conheça do processo folha a folha. E aí nós chegamos nessa parte da preparação. Como se preparar? O júri é diferente de tudo. Eu costumo dizer que é preciso entrar em estado de júri. Exatamente. Você tem que entrar em estado de júri. O júri é diferente de uma audiência de instrução na vara criminal. O júri é diferente de uma diligência a uma delegacia de polícia para oitiva, um interrogatório de algum cliente. O júri é diferente de tudo. É diferente de uma sustentação oral no tribunal. O júri é diferente. E por ser diferente, ele demanda uma preparação diferente. Então é preciso que você entre em estado de júri. O que é o estado de júri? O que é o meu estado de júri? André, 2 dias antes de cada plenária, a minha agenda está reservada tão somente a isso. Por óbvio que a gente vem trabalhando com muita antecedência, a preparação de todos os julgamentos, mas 2 dias antes ela está reservada só para isso. E na véspera, a gente deixa ali a nossa beca num local visível para cruzar várias vezes com ela durante o dia, para já ir se inspirando, já para canalizar aquela energia a ela. E na véspera o assunto é júri. A gente acorda júri, a gente almoça, janta júri, a gente vai dormir, se é que a pessoa consegue dormir na véspera de um júri, não é verdade? Pensando no júri. Então, assim, é preciso entrar no estado de júri. É como um jogador de futebol. Eu, como um amante de futebol, costumo fazer uma comparação sempre com esse esporte. É como um jogador de futebol que precisa se concentrar, né? 1 dia, 2 dias antes daquela partida de futebol. Para o júri é a mesma coisa. É necessário se concentrar, é necessário se preparar, é necessário entrar em estado de júri. E assim, outro ponto importante é que o tempo, conforme essa pessoa for avançando no tempo, realizando mais plenárias, eu penso que ela não deve se descuidar desses cuidados. Ela não deve relaxar, achar que já fez vários júris, que já está calejada, que está preparada. Ela tem que estar concentrada, ela tem que estar nos cascos, né? Sempre preparada para isso. Eu penso que essa é a preparação. Conheça do direito material, conheça do direito processual, conheça do processo folha a folha e entre no estado de júri 1 ou 2 dias antes do júri. Maravilhoso. Agora, você me perguntou também... Você vai falar do seu primeiro júri? Vou falar. Eu tô vendo que antes de falar do seu primeiro júri, você tá aqui, ele já me deu os 3 chutes aqui embaixo da mesa, falando, André, pega a palavra porque eu quero experimentar esse prato aqui. Então, por enquanto que você vai experimentando o seu prato, se você me permite, e você vai me permitir porque você quer experimentar o prato. Já está permitido. Já está permitido. Eu vou complementar essa dica falando para os nossos colegas que estão nos assistindo, que estão aí iniciando no Tribunal do Júri, querem iniciar no Tribunal do Júri, façam um roteiro. Vocês podem fazer um roteiro. Dica, meninas, vai lá, canetinha, para diferenciar das dicas do Dr. Damilton, dicas do
André Nino, o Dr. André Nino, vocês peguem aquela canetinha com glitter, tá? Laranja fluorescente, tá? O do Dr. Hamilton era verde-limão. Ou se não, vocês invertem aí, enfim. Dica do Dr. André Nino. Façam um roteirinho. É permitido, você pode estar com seu papelzinho ali, não tem problema nenhum. Tribunal do Júri é tranquilo nessa parte. Então já estudou o processo, já conhece do direito material, já conhece da parte do direito processual penal, pega lá do artigo 406 em diante, estuda, 479, se não me falha a memória, que são daquelas nulidades que podem ser havidas ali durante o plenário do júri, conheçam bem do direito e aí faz o seu roteirinho, tá? Cumprimentem o juiz, cumprimentem o Ministério Público, os funcionários, os policiais, o conselho de sentença, as pessoas que estão ali dando publicidade aos atos e comecem a fazer a sua explanação. Então, vocês vão fazer o seu roteiro ali. Eu faço o seguinte, ainda hoje, né, o Damilton falou uma coisa que é fundamental, não importa quanto tempo que você tem de advocacia, não importa quanto tempo que você tenha de plenários de júri já feitos, já realizados, mas tome muito cuidado, porque cada plenário é um plenário diferente. O nosso saudoso ex-ministro e grande advogado Márcio Tomás Bastos, ele sempre dizia que mesmo com toda a experiência dele, todas as vezes que ele ia fazer uma sustentação oral, todas as vezes que ele ia fazer um plenário do júri, ele sentia ainda aquele borboletas no estômago, e que no dia que ele não sentisse aquilo ali, não seria mais o advogado que ele era, e de verdade ele foi um excelente advogado. E outro grande tribuno do júri, saudoso, eu lamento muito na minha vida nunca ter assistido um júri dele, é o Dr. Valdir Trancoso Pérez, e ele dizia que o automatismo da palavra no júri, né, como ele adquiriu, inclusive numa entrevista na Cultura, e eu não vou lembrar o ano, mas 1982, 1986, alguma coisa por aí, inclusive com o Márcio Tomás Bastos sendo um dos entrevistadores, ele falou que o automatismo da palavra, que é o que a gente fala hoje muito sobre a questão da oratória do advogado no Tribunal do Júri, ele conquistou no Tribunal do Júri, defendendo os réus pobres. E nós, advogados, principalmente advogados como eu como o Dr. Hamilton também, que fazemos muita sustentação oral, muito plenário do júri, a oratória flui fácil. Sim. Flui, mas isso não impede, mas isso não é algo que faça com que nós saímos daquilo que nós viemos trazendo desde o início da nossa carreira, que é a preparação para o júri, o estado de júri. E o estado de júri fica mais uma dica, então, essa que eu já falei, façam as suas anotações, façam um roteirinho para não se perder ali no momento do plenário do júri. Porque tem uma coisa, Damilton, e eu tenho certeza que isso já pode ter acontecido com você, já deve ter acontecido com você, o membro do Ministério Público, cuidado com o membro do Ministério Público, o membro do Ministério Público, mesmo não tendo conhecimento total do processo, como é o advogado, porque o advogado ele vai fazer aquele plenário naquela semana, às vezes ele fica 3 meses sem fazer um plenário, então ele tem tempo para estudar o caso dele. E o promotor não. Sim. O promotor às vezes ele faz 3, 4 por semana. Por semana, sim. Então ele não tem condições de ler, principalmente quando são processos volumosos, de ler tudo aquilo. Então a preparação do advogado tem que ser diferente, mas cuidado com o membro do Ministério Público, porque tem a pegadinha, tem o tal do passa-moleque. Ele vai querer dar um passa-moleque em você. Ele vai querer te dar uma pegada numa página, ele vai querer te pegar numa tese que você está defendendo. E se você não estiver preparado com o seu roteiro ali, você se perdeu. E uma vez você se perdendo, até você tomar ou retomar o seu raciocínio, acabou. Sim. Acabou. Plenário do júri, se tiver a réplica e a tréplica, o advogado ele tem no máximo 2 horas e meia para falar. Se não tiver a réplica e a tréplica, ou melhor, se não tiver a réplica, já não vai ter a tréplica, é 1 hora e meia. São segundos contados que ali pode trazer um grande diferencial para a sua defesa. Eu já tive vezes, amigo, o pessoal quer saber a sua experiência, mas eu vou falar aqui rapidão
Já tive vezes de promotor querer me tirar a minha concentração e começa a perguntar coisas alheias do processo, né? Só que o que acontece? Se o advogado for um advogado vaidoso, ele vai começar a contar causos, histórias e processos e juristas e juristas que falaram alguma coisa. Esquece isso. Isso é balela. Isso é pegadinha do Ministério Público. Se o Ministério Público te perguntar alguma coisa que você vê que não tem nenhum contexto ali com os autos ou com a sua própria defesa, que é pegada dele para te tirar do foco e você perder minutos ali da sua defesa, manda ele estudar. Fala exatamente isso. Doutor, se o senhor não sabe, não sou eu que vou dar a lição para o senhor vai estudar. Isso não tem nada a ver com os autos. E aí você retoma a sua linha de defesa. Mas mantém ali sempre um roteirinho que é muito bom. Porque em que pese, né, André, eles na maioria das vezes não conheçam o processo com profundidade, é o que você bem disse. O advogado, vez ou outra, demora aí mais ou menos uns 2, 3 meses para fazer uma plenária. Eles estão fazendo 3 por semana. Então, em que pese não conheçam com profundidade o processo, aquele ritual, aquele rito, eles estão descolados, né? Eles dominam, a maioria, né? Domina aquilo ali com certa destreza, né? Então, de fato, é importante ficar atento a isso, porque se ele perceber que o advogado não está atento, que o advogado tem ali alguma fraqueza, de repente não conheça, ele vai pegar, o que você disse, é o pulo do gato. É o pulo do gato. É isso aí. E o pulo do gato agora vai ser trazido pelo Dr. Damilton. Dr. Damilton, o pessoal quer ali ouvir. Dr. Damilton, o pessoal fica falando, eu fico ouvindo aqui. Dr. Damilton, eu vou fazer meu primeiro júri, mas eu queria saber como é que foi o seu primeiro júri. O que você passou? Foi tranquilo pra você, Damilton? Não foi nada tranquilo. Nunca é. Não foi nada tranquilo e o meu costumo dizer que foi um tanto curioso. Uma das dicas, André, que eu dou sempre é aquela que nós dissemos aqui. Procure um advogado, vá fazer o júri com esse advogado para você sentir ali na prática como é que funciona, como é que é aquele ambiente, o ar que se respira ali no tribunal do júri, né? E assim eu fiz, né? Com um grande advogado da comarca de Guarulhos. Na época eu era inscrito em Guarulhos, residia e tinha escritório lá. E comecei a fazer com este advogado, Dr. Rubens Ferreira de Castro. Dr. Rubens Posso só fazer uma pergunta rápida? Claro. Grande advogado de Guarulhos, que a gente, nosso amigo, você falou em Guarulhos, eu lembrei na hora, Dr. Edson Belo. Grande tribuno do júri também. Edson Belo vai entrar nessa história que eu vou contar. Vamos lá. Só para registrar aqui, o nosso aqui é sempre... amigão, parceiro, Dr. Edson Belo, tem que ficar registrado. O advogado dos advogados. Advogados dos advogados, grande defensor das prerrogativas também. Então, André, eu comecei a fazer júri com o Dr. Rubens, o acompanhando, sentava ali na tribuna da defesa, ficava vendo, separava um documento ou outro, tal. Um dia, ele chegou para mim e disse assim: Damilton, hoje você vai falar. E aquele lance que eu disse há pouco aqui de não dormir na véspera, eu acho que eu dormi uma semana antes do júri, né? Aquela ansiedade, aquele frio na barriga, aquele medo, né? Natural, aquela insegurança natural. Afinal de contas, a gente praticaria ali tudo aquilo que a gente havia preparado há tanto tempo. E chegou o grande dia. E o nosso combinado era assim: olha, durante a instrução em plenário, você vai perguntar para a testemunha da defesa, tá certo? Então, eu pergunto para as testemunhas da acusação e você para as da defesa, ok? Só que era um caso um pouco peculiar, né? Era um caso um pouco diferente. Essa testemunha da defesa, André, era um preso. Era um preso que não estava preso neste processo do júri, estava preso por um outro processo, mas durante a fase do inquérito policial, a primeira fase do procedimento do júri, no inquérito policial, foi a única testemunha que disse que teria visto os nossos 2 clientes, 2 irmãos, matarem a vítima. Na primeira fase do júri, na vara do júri, ele voltou atrás e disse: olha, eu não vi nada, me forçaram a dizer isso e tudo mais. E aí, entre a fase da vara do júri e do plenário, ele foi preso por um outro crime, uma outra situação. E nós da defesa tínhamos ali 2 declarações dele, uma dizendo que viu, outra dizendo que não viu. Nós não tivemos dúvidas, né?
Fomos até a unidade prisional onde ele estava e dissemos: meu amigo, qual que é a verdadeira? Você viu ou você não viu? Ele falou: doutor, eu não vi nada. E explicou os motivos pelos quais ele teria dito que viu ainda na delegacia. E nós dissemos a ele o seguinte: olha, então nós vamos te arrolar como testemunha da defesa. Você fala isso em plenário? Ele disse: falo porque eu estou preso e não quero que pessoas inocentes fiquem numa situação como essa que eu estou. Pode me enrolar. E ele foi. Então ele chega lá, algemado, nos pés, na cintura, na mão, aquele uniforme e tal. E essa é a primeira frase que eu falo numa plenária de júri, no Tribunal do Júri da Comarca de Guarulhos. Seu fulano de tal, nós temos aqui 2 depoimentos e a defesa quer saber do senhor o seguinte: qual que é o verdadeiro? E ele vem em pé, algemado, aquele clima tenso, fala assim: não, o verdadeiro é o que eu falei em juízo, no inquérito policial é mentira. Explicou as razões dele, a gente concluiu, aparou uma coisa ou outra. O promotor, foi dada a palavra ao promotor, o promotor disse o seguinte: olha, eu não quero falar nada, quero perguntar nada, eu só quero deixar consignado uma coisa aqui. O senhor não está dispensado e eu vou requisitar o falso testemunho do senhor, tá certo? Já que o senhor está preso, um crime a mais, um a menos para o senhor não vai fazer falta nenhuma. Volta lá para o xadrez que o senhor está esperando, vai ficar lá até horas da noite pensando na besteira que o senhor falou aqui, tá certo? E aí no final eu vou te chamar novamente para perguntar se isso que o senhor falou aqui é verdade ou não. O doutor Rubens, que já era um pouco mais tarimbado, o que ele fez quando o promotor falou aquilo? Aplaudiu o promotor, falou assim: parabéns, doutor, parabéns. Mas depois ele me explicou qual que era a intenção dele. Era pontuar aquele momento do júri para lembrar os jurados quando a defesa fosse falar. No momento em que o doutor Rubens aplaude o promotor dá um pulo da cadeira. Esse foi o primeiro júri que eu falei. Ele diz o seguinte: os 2 estão presos. Preso no primeiro júri. Calma, Damilton. Advogados, estudantes de direito, calma. O pessoal já vai desistir. Primeiro júri do doutor Damilton, ele foi preso. Calma, gente. Não desistam da advocacia criminal. Não desistam de ser tribuno do júri. Tribunal do júri é isso. Advogado combativo é isso. Advogado que luta pelos direitos do seu constituinte. Pode ser preso? Pode ser preso. Mas e aí? E aí nós questionamos o pronto. Mas peraí, eu tô preso por quê? Ele falou: porque você acaba de desacatar o juiz. E o juiz, André, estava assim na mesa dele, de lado, conversando com o escrevente, ditando alguma coisa ali. Nem tinha visto. Aí fez essa... Puxou o monitor e falou: é isso mesmo, vocês me desacataram, vocês estão presos sim. Ratificou a voz de prisão. Quando ele ratificou a voz de prisão, eu olhei pro Rubens, o Rubens olhou para mim e falou assim: então nós teremos que retorcer essa voz. Então os senhores também estão presos. Nós estamos presos por quê? Por abuso de autoridade. Exatamente. Final das contas, júri dissolvido, né? Conselho de sentença dissolvido, júri cancelado, todos para o 1º Distrito Policial de Guarulhos. É aí que entra o doutor Edson Belo, nos atendendo pelas prerrogativas, mas o fato é que no final tudo se esclareceu. A ordem intercedeu por nós através do doutor Belo, né? Fomos até o Supremo Tribunal Federal, por óbvio que isso não prosperaria jamais, este inquérito policial foi trancado contra nós. O juiz e o promotor responderam alguma coisinha nos seus respectivos conselhos superiores, né? Perfeito. Mas contra nós, nada. Esse foi o meu primeiro. O outro júri, utilizamos da mesma estratégia. É importante dizer que eles foram absolvidos, os irmãos foram absolvidos, né? E essa foi a primeira experiência quando eu tive a palavra pela primeira... Mas não desista! Que experiência fantástica, mas isso é para dizer o seguinte: cada uma das pessoas que estão nos assistindo vão se espelhar nesse grande advogado criminalista que é o Dr. Damilton. Digo mais aos senhores: eu estou na minha 3ª gestão à frente da presidência, né, ou melhor, na presidência das prerrogativas da subseção Jabaquara. Estou agora na 1ª turma, junto com o nosso presidente, Dr. Leandro Sarcedo, aqui defendendo as prerrogativas no estado de São Paulo. Não só no estado de São Paulo, em qualquer lugar, porque eu falo que defesa da prerrogativa não tem fronteira, a gente defende prerrogativa em qualquer lugar. Artigo 31 do nosso estatuto, parágrafo 2º,
nada, né, nenhuma, como é que é? Nenhuma conduta ou nenhuma ação de desagradar qualquer autoridade que seja, deve deter o advogado na atuação do seu ministério. Mais ou menos isso, vão lá e leiam, mas Dr. Damilton fez exatamente isso na sua primeira defesa no Tribunal do Júri. Isso é mostrar o advogado tarimbado, o advogado que nasceu e foi forjado no Tribunal do Júri. Dr. Damilton, o senhor é uma inspiração. Eu falo doutor porque, né, a gente está falando com muita gente, mas um amigo, meu amigo Damilton, você é uma inspiração para grandes advogados, para estudantes de direito, para gente que fala assim, você eu não vou ser advogado do plenário do júri. Aí quando olha um advogado da sua envergadura se colocando como advogado de verdade, eu falo nas minhas palestras, nas minhas aulas, e sem medo de errar, que advogado no nosso país, nós já ultrapassamos mais de 1 milhão de inscritos, nós temos 95% que são somente isso, inscritos no quadro da ordem. Esses 5% são formados por advogados como você, que lutam pela advocacia, que lutam pelas prerrogativas do advogado, que lutam para defender aqueles que o constituem. Então, eu tenho certeza absoluta que muitas das pessoas que estão nos assistindo hoje vão se espelhar em você e vão se tornar grandes advogados tribuno do júri. Obrigado, André. Obrigado. Hoje aqui, eu vou te falar, viu, Damilton? Eu estou me deliciando aqui com esses pratos servidos pelo chefe Daniel Nino. Fantástico. Mas muito mais com toda a aula. Na verdade não é aula, você está dando um show de conhecimento e de experiência no Tribunal do Júri. Tenho certeza que todas as pessoas que estão nos assistindo estão olhando e vão falar assim, como eu vou falar agora, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Quando eu crescer eu quero ser igual a você. Não. Damilton, o pessoal quer dica, o pessoal quer dica sua, quer saber como que vai atuar no Tribunal do Júri, aquele dia, você já deu aqui dicas de falando de estado de júri e tudo, mas eu vou te fazer agora uma pergunta, que essa daqui vai ficar, e já vai ficar um convite para o desdobramento disso daqui. Será um prazer. Porque nós queremos saber, o pessoal que está ali nos assistindo, eles falam assim, beleza, eu já sei que eu vou seguir o Damilton, eu vou ser um advogado que nem o Damilton, eu vou estar no Tribunal do Júri igual o Damilton, eu vou ter ali o meu estado de júri, eu vou brigar ali pelas minhas prerrogativas, mas como que eu elejo uma tese de defesa para defender o meu cliente no Tribunal do Júri? Isso é muito importante, André, isso é muito importante. E é tão importante que você vai responder daqui a pouquinho na nossa sobremesa. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui para nós. Eu já quase terminei aqui também o prato principal, que está uma delícia, está muito bom, muito bem elaborado pelo chefe Daniel Nino. Está combinando muito com esse vinho que foi patrocinado pela Sociedade da Mesa. Então nós vamos finalizar o prato principal, voltamos com a sobremesa e o Dr. Damilton vai falar sobre um pouquinho, porque você vai ter que voltar num outro banquete nosso aqui para falar só sobre teses de Tribunal do Júri, que são várias. Então o Damilton daqui a pouco vai falar como eleger a tese no Tribunal do Júri. Até daqui a pouquinho. Caros colegas advogados, advogadas, estudantes de direito, amantes da boa culinária. Estamos de volta agora com a sobremesa. Isso aqui tá lindo, tá fantástico. Ainda combinando muito com esse vinho maravilhoso, patrocinado pela Sociedade da Mesa. Lembrando hoje, todos vocês que se inscreverem no nosso canal, que acessarem o site da Sociedade da Mesa, estará disponibilizado aqui embaixo o voucher no valor de R$50, um desconto nas compras acima de R$50. Damilton, conosco aqui o direito ele é fácil de digerir e o pessoal aqui está querendo mais informação, está curioso. E ficou aquela pergunta, Damilton, o pessoal já está lá, está preparado, já viu que é vocacionado para o Tribunal do Júri e estudou o processo, mas quer saber como eleger a tese de defesa.
Só uma observação, bonita e cheiroso, hein? Tá cheiroso. Nossa, tá um perfume senhora, maravilhoso. que cheiro tá bom. uma delícia. Parabéns, viu? Parabéns. O chefe Daniel Nino, ele arrebenta, ele dá um show de escultura, ele esculpe sim, a comida aqui, ele é muito zeloso. Muito bom mesmo. Tem um respeito muito grande pela comida. Muito bom. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, o nosso colega vai fazer o seu primeiro júri, recebeu lá o processo e ele tem que definir a tese. Qual a tese que ele vai utilizar no julgamento do cliente dele. E é importante dizer, como você sabe, André, que nós temos aí algumas possibilidades de tese, né? Nós temos aí, eu costumo dizer sempre, André, que infelizmente, e eu digo infelizmente porque o direito está aí para todos estudarem, para todos conhecerem, basta você buscar o conhecimento, basta você buscar o estudo, não é verdade? Mas infelizmente nós temos muitos aventureiros ainda no meio deste caminho. E alguns, inclusive, que acham, que entendem que o direito é pura e simplesmente você dizer não, meu cliente não fez, ponto final. E o direito não é isso, né? O direito penal não é isso, né? E é uma ciência, trata-se de uma ciência e como toda e qualquer ciência, existem uma série de detalhes, uma série de requisitos, né, que devem ser muito bem analisados, muito bem estudados e aplicados ao caso concreto, né? Então, como eu vinha dizendo, existem algumas possibilidades de tese. Nós temos a primeira possibilidade de tese chamada a negativa de autoria, né? Olha, o meu cliente não cometeu aquele crime, por algum erro aqui, por algum problema, está sendo acusado do cometimento deste crime, mas não foi ele quem cometeu esse crime. Portanto, a minha tese será de negativa de autoria. E dentro daquele processo, dentro de todo o processo, eu deverei mostrar aos 7 jurados as provas que demonstrem e comprovem que de fato não foi ele quem cometeu aquele crime. Portanto, negar a autoria delitiva. Torno a dizer, não basta falar, temos que provar. O que acontece muito também, André, e você sabe, tanto como eu, que vezes ou outras, os membros do Ministério Público dão uma carregadinha na mão na hora de denunciar, né? E acabam colocando ali uma qualificadora a mais, algo que não tem muito sentido, né? E a gente acaba trabalhando numa linha de defesa onde o foco defensivo é eliminar tão somente as qualificadoras, né? O cliente de repente realmente tenha cometido um homicídio, mas não o cometeu com todas aquelas qualificadoras incluídas, acrescentadas indevidamente pelo Ministério Público. Isso, veja só, eu estou falando aqui de uma maneira bem informal, para que se entenda, né? Temos também aquela possibilidade de tese que chamamos de desclassificação. Nós vamos desclassificar a acusação de homicídio de algum outro crime. Na maioria das vezes, a lesão corporal seguida de morte, né? Aquilo que nós denominamos de crimes pré-terituosos, né? Portanto, no tribunal do júri, existe ali uma gama de teses, temos as excludentes, né? Justamente, temos as excludentes, né? Aquele que acaba matando em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, né? Portanto, no tribunal do júri nós temos aí uma série de teses que podem ser levantadas, suscitadas, aventadas. Mas o mais importante de tudo, André, que eu vejo, e é por isso que eu insisto em bater nessa tecla, o advogado tem que conhecer do direito material, do direito penal, tem que conhecer do direito instrumental, do direito processual penal e tem que conhecer detalhadamente do processo. Não vale ir lá na plenária para passar vergonha. Né? Nem sempre o direito do seu cliente será absolvido da acusação que ele está respondendo. Muitas das vezes, não é verdade, André? O direito do seu cliente está em equalizar, está em trazer a ele aquilo que de fato é justo, mesmo que através de uma condenação. Mas uma condenação
justa, né? Então, por isso é importante conhecer do direito, por isso é importante conhecer do processo, e esse é um momento muito importante, é o momento da definição da tese, né? E a título de teses nós temos todas essas que eu resumidamente trouxe aqui, mais algumas outras. Mais algumas, nós temos várias outras, Hamilton. Podemos falar aí de, nossa, uma gama, e você vai voltar aqui, já fica o convite, que o papo foi tão gostoso, a gente já está chegando no final, e mesmo chegando no final e conversando muito, falando do direito, dessa forma leve, tranquila, que leva conhecimento para os nossos colegas, a gente vê que tem muito a ser falado, e você tem muita coisa para passar para a gente, já fica o convite aqui. Com muito prazer. Para você voltar para falar mais sobre o Tribunal do Júri, e posso acrescentar muitas outras teses aqui que obviamente a gente precisaria detalhar cada uma delas. A questão primordial que eu vejo hoje, eu ouvi uma frase uma vez, voltando a falar daquele que para mim e ficou conhecido como o príncipe dos advogados, Valdir Trancoso Pérez. Ele fala que pretender uma tese insustentável no Tribunal do Júri é falar que você falhou na própria defesa. Então, o que você disse hoje, trouxe como dica e que os nossos colegas entendam muito bem isso, é que a gente muitas das vezes não ganha o processo, não só se ganha processo absolvendo. Justamente. Ganha esse processo quando você consegue até mesmo uma condenação justa. Justamente. Eu já tive casos onde chegou no meu escritório uma pessoa que havia matado a sua companheira e a tese que eu elegi foi exatamente o crime pré-doloso, ou seja, ele tinha a intenção de lesionar, mas não de matar. Então, sustentamos no Tribunal de Justiça não a absolvição, mas a condenação, ou seja, a desclassificação ali para o crime pré-doloso, e aí ele foi condenado pela lesão corporal seguida de morte. Então, uma pena muito mais reduzida, regime de cumprimento de pena no regime aberto. Então, nós tivemos há pouco tempo relacionados às torcidas organizadas. Uhum. Então, torcida, não me recordo com exatidão, o palmeirense brigando com o corintiano. E aí nós advogando pelos réus, né? Defendendo os réus, na ocasião corintianos, e resumidamente os réus estavam em determinado local, os palmeirenses passaram, identificaram que se tratavam de corintianos e os atacaram. Uhum. Os corintianos revidaram e excederam nesse revide. Uhum. Um dos palmeirenses veio a óbito, né? E fomos defender os corintianos. E qual a tese? Nós escolhemos, e aí existe muito disso também, da famosa tese subsidiária, né? Nós escolhemos como tese principal a legítima defesa, porque tínhamos a prova de que eles estavam se defendendo, porém, poderia ficar na cabeça dos jurados a dúvida com relação a este excesso. E a título de tese subsidiária elegemos o crime privilegiado, né? O conselho de sentença, os 7 jurados, não acataram a legítima defesa, porém acataram a tese subsidiária do homicídio privilegiado, de que eles teriam agido, ainda que com excesso, movidos ali por aquela emoção da injusta provocação. Né? Foram condenados, mas uma pena inferior diante do privilégio, né? E assim, uma pena inferior que, em termos de reflexo na prática, é de liberdade, eles estão em liberdade. Eles estão em liberdade. Está condenado, mas não está preso. Justamente. Porque muitas das vezes, para o próprio cliente, por ele saber a própria conduta dele, ele já entende que é uma vitória do advogado. Hamilton, o Tribunal do Júri, o advogado criminalista que atua no Tribunal do Júri, muitas das vezes, e diferentemente de vários outros ramos do direito, outras áreas do direito, ele acaba se tornando famoso, porque o crime, né, em si, de uma certa forma, ele atrai a população. E muitos advogados que labutam na advocacia criminal, em especial no Tribunal do Júri, acabam lidando com a mídia, lidando ali dando entrevistas, dando a sua opinião em vários meios de comunicação. Para finalizar aqui, que infelizmente
o nosso tempo está acabando. O pessoal já falou assim, mas a gente tem um tempo escasso aqui. Você está atuando num caso de repercussão, né, agora com o Marcelo Primo, não é isso? Nós temos acho que 2 ou 3 ativos de repercussão, sim, 2 ou 3, salvo engano, mas temos alguns também já concluídos. Aí a questão aqui, eu também, junto com o Dr. Ezequiel, nós já atuamos em alguns casos de repercussão, alguns ainda em andamento, outros que já se encerraram, mas o pessoal ali, e fica mais uma dica que rapidamente, porque já estamos aqui finalizando, daqui a pouco o chefe Daniel Nino vai vir falar aqui o que eles nos serviu. Como que o advogado já foi lá, já pegou todas as suas dicas, já falou, nossa, eu vou ser advogado igual da Milton, eu vou lutar no tribunal do júri, eu sou vocacionado, mas ele vai pegar um caso, né? E pode ter certeza, você que está nos ouvindo, que vai advogar na área criminal, que vai ser advogado no tribunal do júri, você vai ser famoso. Você vai atuar em casos famosos, escreve isso daí, você vai ser um grande advogado do tribunal do júri, mas vai ficar mais essa dica de um advogado que está acostumado a lidar com a mídia e com casos famosos. Como que o advogado, nosso colega que está nos assistindo hoje, que está nos vendo, que está assistindo esse show, esse verdadeiro show de aula que você está dando hoje, como que ele administra esses casos de repercussão, como que o advogado ele deve se pautar nas entrevistas, como que ele não pode, né, ele deve agir para não ferir as nossas prerrogativas, as nossas éticas da advocacia. André, eu digo que casos que envolvam o acompanhamento da imprensa é uma antessala da plenária do júri. Sim. Né? Porque para aquele que não tem essa vivência, que não tem essa experiência, também não é brincadeira. A hora que os holofotes se acendem sobre você, uma série de microfones, aquela rajada de perguntas, e você deve responder sem prejudicar o direito do seu cliente, sem prejudicar ali a tese defensiva. Então é algo um tanto quanto complicado também. Mas devo dizer o seguinte, André, os profissionais de imprensa, na minha opinião, devem ser vistos como amigos. Devem ser vistos como amigos, né? Mas é importante saber exatamente quais serão as informações que serão passadas a eles, né? Em que momento essas informações devem ser prestadas. Vejo que existem alguns colegas, e não levem isso como crítica, pelo amor de Deus, em hipótese alguma, que antes mesmo de tomar conhecimento do caso já estão concedendo entrevista. Isso é um pouco perigoso, né? De repente se fale uma coisa um pouco desacertada para aquele momento que amanhã ou depois venha a prejudicar os interesses do seu constituinte, do seu cliente. Mas, acima de tudo, o profissional de imprensa deve ser encarado como amigo do advogado, né? Não é brincadeira, não é fácil, é a antessala do tribunal do júri, sim, é a antessala do tribunal do júri, sim, a pressão é a mesma, o frio na barriga é o mesmo, né? Mas eu penso que deve-se selecionar, melhor dizendo, deve-se saber com exatidão a informação que deve ser passada. Nem tudo pode ser falado, nem tudo pode ser falado de repente naquele momento, num outro momento talvez possa ser falado, né? E obviamente é muito importante isso, respeitando todos os preceitos do nosso código de ética e de disciplina, né? Se perceber que a informação que está sendo buscada ali por aquele repórter, por aquele jornalista, vai ultrapassar os limites da nossa ética, não tenha medo de dizer que não vai falar, que obviamente de uma maneira muito educada, não tenha medo que não vai falar. Nós defendemos uma vez um caso, e eu lembro que estávamos no 13º DP, no andar de cima, e embaixo estava forrado de repórteres. E nós terminamos de fazer o que estávamos fazendo e lá de cima, né, André, você sabe como é que é, a gente ouve só o barulho do motor do gerador, né? Fica o gerador, né, que fica ali funcionando para o ao vivo e tudo mais, né? E o barulho do gerador estava lá ainda, bom, tem alguém lá, né, vamos descer. Quando a gente desceu, tinha uma repórter ao vivo com o falecido Marcelo Rezende. Ela estava ao vivo e nós saímos de frente para a câmera e ela fez assim:
Marcelo, eles chegaram aqui, vão dar uma entrevista ao vivo para nós. Nós saímos, eu fui para trás das câmeras, aí falei para ela, desliga aí, a gente vai conversar, né? E aí ela desligou, do mesmo jeito que ela me pôs naquela sinuca de bico, ela teve que sair da sinuca de bico dela. E aí depois fomos conversar, eu falei, não, com muito respeito, é que não tem o que falar agora, mas espera, no momento em que nós formos falar, eu vou conversar com você, tudo tranquilo, tudo. E aí sem problema nenhum, negócio transcorrente, mas tem que ter um jogo de cintura, porque também é uma pressão, é algo, de vez em quando a gente assiste alguns colegas falando na televisão e ouço muitas críticas, nossa, falou errado, que besteira que tá falando, mas gente, não é fácil não, hein? Não é fácil não. Eu já passei por essa experiência algumas vezes. A gente tem que ter um traquejo mesmo, porque com o tempo a gente vai sabendo lidar com a mídia, tem que saber o que falar. E o que eu digo para os colegas, pegando esse gancho aqui que o Damilton falou, a mídia serve sim como uma antessala preparatória para o tribunal do júri. E veja bem como que deve ser feito, e aqui também fica uma dica, complementando as dicas do Dr. Damilton, o trato com a mídia. Você, advogado, como eu disse antes, no máximo você vai ter 2 horas e meia para falar. Se houver a réplica do Ministério Público, você vai ter mais 1 hora para falar, acrescida a 1 hora e meia que você falou antes. Então, com a réplica, 1 hora para o promotor e mais 1 hora para você, então juntando 2 horas e meia. É pouco, a depender do caso, sem dúvidas, é muito pouco, porque você não vai ter condições de passar para os 7 jurados todas as informações que você conseguiu extrair do processo. E aí onde que a mídia está a contribuir para o advogado que saiba, né, lidar com a mídia de uma forma favorável à sua tese de defesa. Por quê? Quando você consegue uma entrevista, e aí selecionando muito bem aquilo que você vai falar, conforme o Dr. Hamilton bem pontuou aqui, você vai falar para o seu jurado, porque o seu jurado está assistindo a televisão. Você não sabe quem vão ser os seus 7 jurados, mas você tem a disponibilidade ali de falar para toda a nação. E dentre toda a nação, os 7 jurados que vão compor o conselho de sentença. E aí é esse momento, como antessala preparatória para o tribunal do júri, que você já vai começando a formar a opinião daquele jurado. Então, você disse alguma coisa e dentro da entrevista já conseguiu provar, trouxe alguns elementos que você naquele momento não vai atrapalhar a sua tese defensiva no plenário do júri, você está usando a mídia a seu favor. Então isso é muito importante também para você, que eu tenho certeza que vai ficar muito famoso advogando na área criminal e atuando no plenário do júri. É isso aí. Damilton, meu amigo, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco no Cozinhando com Direito. Você deu um verdadeiro show nessa aula que você trouxe hoje. Sua experiência fala muito da sua atuação. Você é um guerreiro, você é um monstro no tribunal do júri. Obrigado, André. Ver você no tribunal do júri não só influencia muito advogados, mas também como traz a muitas pessoas que são acusadas a esperança de ter na sua pessoa uma excelente defesa nesse que é a cereja do bolo, né? Melhor, nessa que é a cereja do bolo da advocacia criminal. Parabéns pela sua atuação, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje no Cozinhando com Direito. Obrigado, André, obrigado pelas palavras. A recíproca é verdadeira com relação à sua atuação como advogado criminalista, como advogado do júri, não só aqui no estado de São Paulo, no nosso país. Muito obrigado. Parabéns pelo projeto mais uma vez, parabéns por todo o trabalho, parabéns por esse verdadeiro banquete que você nos serviu, e obrigado a todos os telespectadores que nos acompanharam aí nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa informal. Espero e desejo que tenha sido positivo e que lhe sirva para amanhã ou depois nos encontrarmos pelos plenários da vida. Boa sorte a todos, muito obrigado. Viu? Obrigado, Hamilton. Vamos fazer uma breve pausa e vamos voltar aqui com o chefe Daniel Nino para ele explicar
quais foram as maravilhas que ele serviu hoje, que hoje tudo ficou muito bonito, muito delicioso. Só um minutinho e a gente já volta com o chefe Daniel Nino. Amigos advogados, advogadas, estudantes de direito, amantes da boa culinária. Agora, no finalzinho, como prometido e como é praxe, o chefe Daniel Nino vem explicar aqui pra gente o que foi servido hoje nesse bate-papo, nesse verdadeiro show que foi a aula do Dr. Damilton. Dani, parabéns mais uma vez. Tava tudo lindo, muito gostoso. O que foi servido hoje aqui no nosso Cozinhando com Direito? Tudo bom, obrigado. Sempre os agradecimentos, né? Obrigado, Dr. Damilton, o convite mais uma vez, né? Do meu irmão, a sua esposa Camila, que está ali nos bastidores também, né? Prestigiando nossa gastronomia, o papo. Espero que tenham gostado. Bom, hoje o desafio, né? Eu digo, né, eu começo a entender que já não é mais desafio, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, é prazer servir e fazer o que se gosta. Hoje eu fiz uma salada, eu usei fundo de alcachofra, fiz um quenelle de cream cheese, agrião, rúcula, um croton e eu fiz um fígado caramelizado com um caramelo do próprio figo, fiz uma redução, um azeitinho, show, espero que tenham gostado. E o prato principal eu fiz um bife Wellington com um pouco mais, porque a receita original ela tem uma crosta, né, uma camada entre o folhado e o próprio bife de cogumelos, um creme que a gente faz de cogumelo com presunto de parma. Eu falei, então eu quero também do lado de fora um pouco mais de cogumelos, então eu fiz um shimeji salteado na manteiga, com um pouco também do mesmo cogumelo que tinha dentro da receita, né? E o arroz branco, que na receita, no prato original tem gente que não gosta, mas eu acho que merecia um pouco mais de carboidrato, tinha a crocância do folhado, espero que tenham gostado. Então esse foi o prato principal hoje, foi um bife Wellington, um arroz branco e um cogumelos na manteiga. Muito bom. Não querendo abusar, né, da gastronomia francesa, que é carregada de manteiga, assim como tinha no próprio cogumelo, no folhado, no próprio preparo do creme, né, de cogumelos, que vai manteiga também. Eu não judiei de vocês hoje na sobremesa, sugeri, né, uma fruta em natura, um carpaccio de frutas, onde eu usei o physalis, usei manga, usei abacaxi, morango, um kiwi e para não deixar tão ácido, eu coloquei um pouquinho de mel silvestre para poder deixar vocês felizes com os açúcares e os sabores, né, da natureza, podemos assim dizer. Então esse foi o cardápio de hoje, espero que tenham gostado. Muito bom. Né? Hoje, mais uma vez, nós tivemos 2 shows. Show na culinária, show nas dicas trazidas hoje, nessa verdadeira aula de conhecimento do Dr. Damilton. Lembrando que tudo harmonizou muito bem com o Malbec, que foi aqui patrocinado pela Sociedade da Mesa. Lembrando aos senhores, Dani, também para você, um voucher no valor de R$50 para todos os senhores que fizerem uma compra acima de R$200. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho lá para receber semanalmente nossos vídeos. Você, advogado, advogada, que quer participar do Cozinhando com Direito, vai ficar também o nosso contato. Entre em contato conosco, saiba como participar, venha também aqui trazer um pouco da sua experiência, dar uma aula pra gente e degustar dessa verdadeira maravilha da alta gastronomia, sempre desenvolvida pelo chefe Daniel Nino. E Damilton, eu costumo dizer aqui para os nossos colegas: brigou com a namorada, brigou com a esposa, aniversário da esposa, aniversário de casamento, quer ficar tranquilo, contrata o chefe Daniel Nino, que ele vai desenvolver um menu especial para você. Estamos chegando agora ao final do ano, você é advogado, tem seu escritório, trabalhamos, esse ano foi um ano duro para todo mundo, quer fazer um evento ali para socializar com os seus
colegas de trabalho, convido o Daniel Nino, ele vai preparar um menu para você, um coquetel, um jantar, enfim. Quer fazer o seu casamento, quer fazer uma festa na sua casa, quer fazer um evento de grande porte, quer fazer um evento com comida tradicional de determinado país, o chefe Daniel Nino com a sua equipe vai desenvolver um menu exclusivo para você. Muito obrigado, Damilton. Eu é que agradeço. Obrigado, chefe. Daniel, Obrigado. muito obrigado mais uma vez por ter trazido aqui esse desfile de iguarias, essa alta gastronomia que vem sempre a brilhantar ainda mais os nossos bate-papos, as nossas conversas, o show que é dado aqui sobre direito. Senhores advogados, advogadas, amigos estudantes de direito, lembrando sempre que conosco aqui o direito ele é fácil de digerir. Até a próxima semana com um novo tema trazido para vocês aqui no nosso Cozinhando com Direito. Dani, muito obrigado. Obrigado a vocês. Damilton, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, advogados, advogadas, e até a próxima semana.